Eu só, para não ficar para depois, porque perde o interesse, e assim quanto com Salazar, teve características que hoje em dia nós não entendemos. Vocês ouvem falar no fascismo, ouvem falar em determinadas coisas, mas são palavras. Eu pertenço a uma geração em que, por exemplo, eu morava em Lessa, um colega do meu curso, muito conhecido, que é o Cisa, morava em Matosinhos, nós tínhamos gabinete por cima do Imperial na praça. E todos os dias íamos tomar o café à volta das 5 horas, ao café, ao Imperial, cá embaixo nós tínhamos o gabinete no quarto andar. E um dia comecei a reparar, havia X filas de mesas, e havia uma determinada mesa em que depois, à volta, não estava ninguém. Bem, é que constava que ali havia uns senhores que eram informadores da PIDE. Bem, portanto, pelo sim, pelo não, para uma pessoa, a rapaziada conta sempre umas histórias e podia ter uma má interpretação e depois vinha um indivíduo, fazia assim, engavetava-nos, portanto, as pessoas, é para se ver o que é. E assim, quanto com Salazar, teve estas características. Na véspera, nós, os que vinhamos do norte, quando chegámos a Santa Apolónia, estava lá o mestre Carlos Ramos, o nosso diretor, que vivia Porto de Lisboa, e disse o seguinte: o seu ministro, o engenheiro Arantes Oliveira, quer falar com os senhores ainda hoje. Isto era eu julgo que o comboio chegava às 7h25, esse comboio. Bem, e nós fomos para a Sociedade de Belas Artes, portanto, em Barata Salgueiro. Passado um bocado, um ministro que estava a trabalhar no seu gabinete, no Terreiro do Paço, chegou lá e disse 2 ou 3 coisas que eu nunca mais me esqueço. O Sr. Presidente do Conselho não fuma e não gosta que se fume na presença dele. O Sr. Presidente do Conselho faz perguntas muito diretas e só gosta de respostas muito concretas. Quer dizer, as pessoas... Era uma época em que o próprio ministro parece que tinha medo de Salazar. Parece que tinha. Acontece o seguinte: eu tenho-me prejudicado muito na minha vida, graças a Deus, como dizia o outro, porque sou descontraído. Bem, ainda hoje sou um bocado descontraído, eu peço desculpa, mas não é senilidade, é de facto a minha maneira de ser, sou descontraído. E nessa altura eu olhei para o Salazar, olhei para as botas, ele usava botas, usava um relógio com cordãozinho, um fato cinzento escuro de riscas, os óculos eram bifocais e tal, penteadinho, não cheirava mal. Sim, senhor, pronto, é um homem, quer dizer, tenho a dizer uma coisa, era um homem de facto inteligente. Bem, agora, tu deves-te lembrar disso, quando se abre a maquete do livro, o engenheiro Sai Melo, que era, salvo erro, o diretor-geral da direção dos edifícios e monumentos nacionais, era ele que passava as folhas, a sua excelência. Apareciam várias mãos. Eram todos, o ministro e tal e coisa. E de facto era uma coisa impressionante. Quer dizer, endeusavam o homem, quer dizer, ele não conhecia o Portugal real, porque havia de facto umas cataratas. As cataratas, quer dizer, ele não via bem porque as pessoas não eram francas com ele. Ninguém falava abertamente com ele? Não falava, calhar não. Ora bem, e então acontece que quando ele entra, cumprimentar as pessoas, eu tenho a dizer, ele não cumprimentava, não gostava de esticar a mão. Ele até fazia, quando tinha que cumprimentar, ele normalmente ou fazia assim, tá? Mas quando cumprimentava sempre assim, de cima para baixo. Quer dizer, não cumprimentava assim, era sempre de cima para baixo. É uma característica. Tá? E então, entramos, sentámos,
E eu de repente olhei para a porta e estava um gorila da PIDE. Quer dizer, mesmo assim, é uma coisa extraordinária. Ora bem, e exatamente quando ele estava a ver, e chegou ao belo horrível, como ele diz, às duas vê-se uma viga de betão, e ele diz, chegámos ao belo horrível. Eu julgo que foi contável essa cena. E ele disse, Presidente, todos os materiais têm o seu próprio lugar, têm que ser bem aplicados. E ele disse assim, qualquer coisa como isto, tão novo e tão pervertido. Eu conto isso no livro de homenagem da Câmara de Lisboa, que foi publicado talvez há 10 ou 15 anos, o Keil do Amaral, um humanista, que teve a colaboração de uma série de contemporâneos dele. Tem um texto meu, o Keil do Amaral, à distância de 40 anos, nessa época. E eu conto exatamente isso. Ora bem, e queria rematar exatamente com uma homenagem ao Keil do Amaral, que é uma figura ímpar, não é? Em que os dois visceralmente não se entendiam, independentemente de outras coisas, não é? Porque, por exemplo, o Keil do Amaral, numa determinada altura, foi eleito presidente do Sindicato Nacional dos Arquitetos e que tinha que ser sancionado pelo Ministério das Comunicações, das Corporações, era uma proença das corporações, e o ministro, o Salazar, não quis, ele nunca tomou posse. Era o país que tinha, entendido? E então Salazar, depois dessa piada, tão novo e já tão pervertido, olhou assim por cima dos óculos, eu recordo perfeitamente, embora há muitos anos, mas recordo porque é a forma como isto se passou. Ele disse, os seus arquitetos são todos tão novos. E depois olhou para o Keil e com uma voz sibilina disse assim, exceto o senhor Keil, o senhor. E o Keil só disse isto, pois é, Sr. Presidente, a idade passa para todos. E o Salazar ficou calado. Era só isso que queria dizer, porque isto é verdade. Podemos então fazer... bem, isto dá pano para mangas, não é? Isto, à tarde ainda vai uma criança, são 5 menos 5. Eu não trouxe propositadamente, eu tenho uma palestra preparada, chama-lhe palestra, uma conversa, em que se mostra do norte ao sul determinados casos, em que, portanto, se verifica a influência da geografia física, portanto, e a própria história, quer dizer, o mundo ligado ao sul, com muito mais influência do Mediterrâneo e, portanto, uma cultura moçárabe, chamemos-lhe assim, e as culturas do norte. E também há uma grande diferenciação entre o interior e logicamente, o litoral em que a pesca e a apanha do sargaço para adubo das terras litorâneas, que é muito mais forte. Por exemplo, a importância dos rios como caminhos fluviais, já não falo do Rio Douro, todos conhecem a importância que teve o barco Ravelo no transporte das pipas do vinho do Porto, mas aqui, Coimbra, por exemplo, que ainda tem aquela barca de passagem que, junto do Museu da Água, que eu fiquei encantado por vê-la conservada. É um pouco isso. É bom que haja a consciência, ela já não precisa de ser utilizada como tal, mas como memória. Eu, por exemplo, atiro-me ao ar, lá no Porto, no Rio Douro, fazem uma bambuchata autêntica com os barcos Ravelos,
quer dizer, o casco é de Barco Rebelo, mas o Barco Rebelo autêntico tinha um castelo em que o patrão, o timoneiro, podia ver o singrar, o rumo do Barco Rebelo, que tem muito pouco fundo, porque é um rio muito pedregoso, e se lhe acontecesse como ao Titanic, não morriam as pessoas, mas as pipas iam pelo rio abaixo e perdia-se o vinho. Bem, e então é um barco que não tem leme, tem uma espadela, compridíssima. Bem, o que é que acontece? Agora, cortaram a espadela, porque é um barco a motor, tiraram-lhe a vela, a grande vela quadrangular, e é um casco que tem uma cabine em cima. Só o casco é que é de tábua trincada, mas de resto não tem nada a ver com o autêntico Barco Rebelo. E enfiam aquilo aos turistas como se fosse um Barco Rebelo. Bem, essa mistificação, essa mentira, a mim, horroriza-me. E pior do que isso, em vez de transportar vinho do Porto, transporta... Pois, o vinho do Porto normalmente é bom e as pessoas que transportam, salvo seja, nem sempre têm essa qualidade. Não é? Mas é esse aspecto de verdade e qualidade que nós, nos dias de hoje, temos a obrigação de transportar para a nossa atividade como arquitetos, não é? Assim como a atividade de um historiador que deve ter todo o cuidado na sua pesquisa, como um sociólogo, como um engenheiro, como um médico, o que é evidente, não é? Ora, não sei se já agora o nome. Sou António Neves, sou docente da Faculdade de Arquitetura, fui aluno do Porto, fui aluno do arquiteto António Neves. Coitado. Que avançado. Mas a pergunta que gostava de fazer, uma vez que temos aqui o arquiteto Mata Antunes e o arquiteto António Neves, e que de certa maneira acho que já falaram um bocadinho sobre a questão sobre a qual eu queria fazer, que é, para mim é um bocado enigmático, porque é que a geração do Queu do Amaral, com exceção obviamente do próprio Queu, mas esses mestres que falou há um bocado o arquiteto Menezes, Januário Godinho, Viana de Lima, Arménio Loza, cuja obra estou a estudar no âmbito do meu doutoramento, etc, não tiveram, ou aparentemente não tiveram, e era um bocadinho sobre isso que eu gostava de ouvir em testemunho direto dos participantes, um grande envolvimento no inquérito. A pergunta que eu gostava de fazer é um bocadinho essa. Não é porque as obras, depois, na minha opinião, não é também uma opinião consensual, demonstram influências do inquérito. Porque é que eles não participaram diretamente? Há um bocado o arquiteto Mata Antunes falou de uma questão que eu sei que depois, mais à frente, teve algum impacto e que gira um bocado em torno da homenagem ao Raulino e de alguma dificuldade que essa geração teria, até talvez da relação com a ideia deste património, pelo facto digamos, da conotação ideológica que havia com a Casa Portuguesa, etc. Mas a pergunta, para simplificar, era porque é que essa geração parece, aparentemente, estar um bocadinho desligado de todo o desenrolado do inquérito. Não quer dizer que lhe tenha ficado indiferente, a minha teoria até precisamente ao oposto. Mas porquê é que na prática parece um bocado desligado? Eu gostaria que o professor Pedreirinho respondesse, mas eu tenho uma parcela dessa resposta. Eu entrei para a escola em 1948, tinha, portanto, 18 anos, jovenzinho, então. O sentimento da arquitetura no Porto era todo ligado ao mestre José Marques da Silva, diretor da Academia Portuense de Belas Artes, que depois passou para a Escola de Belas Artes do Porto, onde eu iniciei o curso. Foi um homem
que esteve em Paris, portanto absorveu muito toda a cultura francesa e que era um homem com uma capacidade de trabalho extraordinária. Ele faleceu um ano antes de eu ir para a escola, portanto em 47. E sei, porque convivi com algumas dessas figuras e trabalharam com ele. O arquiteto Rogério de Azevedo, que foi meu professor de construção, porque eu tenho uma saudade imensa, ele tinha talvez mal feitio, diziam, eu não acho. E era um homem muito sabedor e muitíssimo culto. Sabia grego, sabia latim. Fez o projeto, em frente ao Taratório, aquela praia, não é? No projeto do Maurício, o primeiro arranha-céu do Porto. E fez a garagem comércio do Porto, por exemplo. Outro arquiteto, o Januário Godinho, exatamente. Outro, o David Moreira da Silva, que se tornou o genro do Matos da Silva. Portanto, havia ali um grupo muito forte de arquitetos que, quando o Matos da Silva faleceu, já tinham, eram homens com os seus, exatamente, 40 anos e tal, tinham gabinetes próprios e tinham um tipo de clientela própria e tinham, vá lá, uma leitura muito própria da arquitetura. De modo que eu nessa época que trabalhava com o arquiteto Fernando Tabra, sentia que eles estavam, não era divorciados, era outra coisa, era uma coisa talvez um bocadinho pitoresca nós irmos para a província. É um pouco essa sensação que eu tenho, porque eles tinham de facto uma cultura primeiro restrita, isso é verdade. E, embora, por exemplo, eu há pouco citei o Manuel Marques, foi um homem que teve uma bolsa e estudou também em Paris. O David Moreira da Silva Ogelo estudou em Paris, era diplomado pelo governo francês. E, por exemplo, o Januário Godinho, salvo ele, era casado com uma senhora holandesa, de modo que eram viajados, mas restritos. E ainda a propósito da nossa biblioteca, eu, que sempre gostei de livros, desde o Lobo Feroz e os Três Porquinhos, o livro infantil, eu sempre gostei de ler. Aos 7 anos já sabia ler e, portanto, sempre gostei. E uma vez fui à biblioteca da minha escola e só lia livros até 1910 ou coisa assim. Quer dizer, todas aquelas edições eram uma espécie de uma arquitetura eclética, por exemplo, ou então exemplos clássicos. Eu ainda estudei por Vinhola. Isto é uma coisa espantosa, quer dizer, quando o Corbusier trabalhava, quando o Gropius trabalhava, havia a Bauhaus, e eu ainda estava a ver, houve uma altura que as 5 ordens clássicas gregas, aquelas colunas, eu sabia a proporção daquela história toda. Bem, como cultura, interessa, mas como tradução para a minha futura profissão, pouco interessa, não é? Mas era assim, portanto, não havia livros. Quando começou a haver qualquer coisa, eu recordo que foi um livro de divulgação em 2 volumes do professor Flores Vasconcelos, por exemplo. Eu estudei História da Arte por Raffles e os meninos que tinham dinheiro utilizavam o Piguano, que eram 3 volumes, portanto era mais caro. Mas não havia livros, é uma coisa espantosa. E as revistas, a primeira revista que ia chegando, mas sempre debaixo de uma limitação enorme, então, não sei se por motivos políticos, também não quero estar a exagerar, era a arquitetura do Juruduí. Eu, na época, comecei a apreciar a obra da Bauhaus e de Walter Gropius, ainda hoje, e um dia chega lá ao gabinete
um número dedicado ao Alvaral. Que eu tenho a dizer que o CISA se apaixonou de imediato pelo Alvaral. Eu achei uma coisa, era uma arquitetura absolutamente, eu poderia utilizar um termo, estrambólica, era uma coisa... Ora bem, isto, passado uns tempos, eu verifiquei o seguinte, em que incultura é que me cultivaram. Quer dizer, exatamente por isso, porque eu tinha uma formação, eu e todos nós, muito pouco virada para a frente. É uma coisa espantosa. Vocês, nesse aspecto, são os felizes. Bem, e só depois é que apareceu a Domus e a Casa Bela. E quanto a monografias, etc, etc, era lá bem uma só de vez em quando. E hoje em dia, não, felizmente. Bem, já não estou a falar das hipóteses que a net dá. É claro que também, por vezes, há pessoas que metem textos na net que são uma vergonha e que não sabem do que é que estão a falar. Portanto, isso também é um perigo. Mas hoje em dia nós temos obras de referência em todo o mundo e coisas muito bem feitas. Não é? Portanto, era isso que eu queria. Mas eu gostava de ouvir o professor Pedreirinho exatamente a questão que foi posta. Não sei porquê, mas está bem. Mas eu sei. Eu penso que era mais importante ouvir o testemunho dos contemporâneos. Eu julgo que há aqui há aqui dois aspectos. Um, eu, para simplificar a história do professor, vou chamar António Neves, julgo que saberão quem é. É que eu não sou professor. Mas eu também não. Eu sou o aluno mais antigo da Escola de Belas Artes. Eu ainda estou interessado em saber coisas. Deixa-me falar. Um dos aspectos, penso que é este aspecto, portanto, de ver uma série de gabinetes que estavam muito mais vocacionados para uma atividade mais profissional e, portanto, menos vocacionados, eventualmente, ou menos interessados para uma atividade mais de investigação, chamamos de investigação, ou de algum outro trabalho de outro tipo. E já apesar dos arquitetos serem poucos, houve, julgo saber, um cuidado muito grande na distribuição das equipas, ou na distribuição, sobretudo dos chefes de equipa, por razões de poupar ao máximo em termos de deslocações e de disponibilidade de tempo. De facto, os dinheiros eram poucos e parece que, como eram novos, ainda receberam um bocadinho menos, segundo foi acabou de ser contado e também já sabia. Portanto, nada que a gente hoje em dia não esteja habituados também a que investirem algum do que estamos a contar receber. Mas pronto, neste caso era um problema monetário que os levou a serem reduzidos os impostos. Portanto, havia uma vontade, eu estava aqui a reparar, estava aqui a voltar a olhar para os chefes de equipa e claramente, quer dizer, o Távora tinha uma série de ligações familiares e de ligações à zona que estudou. O Luís Filgueiras também. Acho que se corremos todos, o que é o do Amaral, porque estava naquela zona, porque era daquela zona, e vamos cá para baixo, e ainda outro dia foi citado numa conferência que, portanto, voltando cá para baixo, o Frederico Jorge, com as relações que tinha também ao Alentejo, e toda a equipa tinha relações ao Alentejo. O Pires Martins também as tinha. Sobrava, pelos vistos, a equipa que, isso foi outro dia citado pelo Silva Dias, sobrava a equipa que as pessoas achavam que era a menos nova, e essa foi aceita pelo Nuno Teutónio, que ficou com a zona de Lisboa e a roda de Lisboa. Portanto, eu julgo que houve aqui uma intenção sempre muito grande dos chefes de equipa serem pessoas ligadas à zona para, com a pouca disponibilidade de tempo que havia, sobretudo com as poucas verbas que havia para se poderem deslocar, serem pessoas que estavam centradas na zona. Ora bem, se nós dividirmos entre os arquitetos disponíveis e os chefes de equipa, alguém tinha que ficar de fora, não é? Portanto, sabendo-se que esses que foram citados, o Januário, o próprio Viana, e todas essas pessoas eram pessoas que tinham uma atividade intensa de projeto. Eram pessoas que estavam nestas zonas, eu acho que não é muito estranhar, eu acho que se percebe relativamente bem o porquê da escolha destas.
Embora também gostava de ouvir mais alguns testemunhos contemporâneos, também nunca soube muito mais do que isso sobre... Eu acho que é mal. A pergunta não era tanto no sentido de saber que não participaram. Sabemos que a constituição das equipas é conhecida, mas no fundo era perceber um bocadinho qual o grau de interesse que demonstraram ou não pela iniciativa. Que são coisas diferentes. Por exemplo, o Carlos Carvalho Dias, há tempos num encontro como este no Porto, dizia que no caso do LOSA havia um certo interesse e um certo acompanhamento, inclusivamente na exposição, não sei se na de cá estava uma fotografia do LOSA com o António Menezes e com o Carlos Carvalho Dias durante os trabalhos do inquérito. E a minha pergunta é um bocadinho nesse sentido, se havia algum interesse por esse arquiteto já com uma prática estável e até bastante ativa, ainda que anteriormente, e com todas as limitações que isso tinha, no caso mais do Diana Lima do Losa, menos no caso de Januário, obviamente, se havia ou não, se havia demonstração de interesse, havia. Eu sei, até por testemunho do arquiteto Paulo Amaral, isto é curioso talvez para os estudantes aqui estão, que o meio arquitetónico do Porto era muito pequeno. Ele diz que ia de férias à casa do Losa e que ele telefonava para os escritórios do Januário, do Viana e não sei o quê, que eles andavam de escritório em escritório. Vamos lá ver que eles estão a fazer uma pousada, estão a fazer aquilo. Quer dizer, isto é um mundo muito pequeno, muito diferente do que é hoje o mundo dos arquitetos também. Mas a minha pergunta tinha a ver com tentar saber em testemunho direto, também, principalmente, se havia ou não interesse, apesar de não haver participação, nessa geração pública. Eu penso que em termos de interesse havia seguramente, até porque isso transparece nas obras que eles fizeram a seguir, não é? Isso transparece claramente, então eles estavam nitidamente conhecedores. Eu acho que o Januário nunca poderia fazer aquilo que fez, o Viana nunca teria provavelmente feito as experiências que fez, até ligadas ao tradicional e até a própria participação dele depois naquela apresentação para Dubrovnik, mesmo ligado ao oceano, e que apresenta uma coisa um bocadinho fora do baralho, chamemos assim. Parece-me que o interesse deles havia seguramente. A participação, julgo que a participação era mais pontual, passou, e eu também já vi algumas imagens em que havia com alguma frequência a presença de um ou outro não membros das equipas a fazerem, digamos, ou participarem no trabalho de campo, ou participarem nos levantamentos, ou irem naquelas viagens menos radicais que alguns dos grupos fizeram por caminhos um bocadinho menos próprios. Há vários. Ainda outro dia tu mostravas uma imagem do CISA já não lembro onde, alguns no norte de uma no Meira, em que vocês estavam a fazer o levantamento, e que ele também lá estava, ele também não participou naquilo. Portanto, eu penso que havia de facto interesse, se calhar até um grupo ser mais fechado, mais restrito, mais conhecidos todos uns dos outros no grupo do Porto, no grupo do Norte, do que provavelmente no grupo do Sul, onde os ateliês estavam um bocadinho mais dispersos e onde a prática arquitetónica sempre foi um bocadinho mais dispersa do que, ou desde há muitos anos, dos anos 20, que era claramente muito mais dispersa do que no grupo do Norte, e que se centrava no Sul, em torno fundamentalmente do Keio, e depois um bocadinho mais tarde no Deutónio e da equipa, e eram fundamentalmente os núcleos aglutinadores do Sul. No Norte era muito mais, havia vários núcleos e havia, digamos, um entreconhecimento daquilo que se passava muito mais intenso, muito mais, como referiu, de visitas e de conhecimento constante uns dos outros e daquilo que se fazia. Portanto, eu penso que naturalmente eles sabiam e estavam dentro dos assuntos, não creio que... Julgo que naturalmente foram estes, era quase inevitável, foram estes os escolhidos, não é? Porque depois
Os outros eram colaboradores diretos ou pessoas do conhecimento mais ou menos direto, que eram pessoas que depois eram um bocadinho escolhidas por cada um dos chefes de equipa, ou que estavam mais disponíveis dentro deste grupo. E não posso transmitir o conhecimento direto, porque na altura ainda dava mais de ter... Eu queria passar a palavra ao Pedro Borges de Araújo, mas só queria prestar o seguinte esclarecimento. Porque é que o Herménio Losa aparece numa das fotografias? O Herménio Losa e o Keilo Amaral eram muito amigos. E quando o Keilo ia ao Porto, ficava em Tirol Lindoso, porque não tínhamos conseguido ir lá no período em que fomos pagos para isso, e já foi uns anos depois, pouco tempo depois, e como tinha o ateliê com o Cisa, ele foi comigo, e também com um colega nosso que eu nunca mais vi, infelizmente, o Gil da Costa. O Madeira ia-se buscar 3, o Gil da Costa tem piada de arquiteto, mas com esse, por exemplo, nunca mais. Portanto, havia muito essa familiaridade por circunstâncias diversas, mas o Pedro... Digamos que este animal está expoliado. Também aproveitando a pergunta para dar também uma outra perspectiva, uma vez que, para além destas ligações todas, também tenho vindo a estudar o fenómeno do inquérito noutra plataforma, digamos assim. E há coisas que se cruzam. Uma delas é a possibilidade, que às vezes nos ilude um pouco, das histórias se ossidificarem demasiado. E, portanto, há depois umas histórias oficiais, das quais é difícil percebermos as micro-histórias. Aliás, existem histórias, chama-se mesmo assim, as micro-histórias, que é esta, porque é que o Cisa foi ao Lindoso, porque é que o Losa assim assado e depois fora. E isto é um debate que, no caso da arquitetura, é particularmente relevante e tem levado a vários sítios discutir alguns problemas destas micro-histórias para perceber como é que se pode fazer um tecido da história da arquitetura sem recorrermos especificamente a uma linhagem mais ou menos turista que o historiador de arte e o crítico de arte tece, colocando etiquetas e depois colocando as personagens nessas etiquetas. E, portanto, estas micro-histórias só são possíveis de escrever, na maior parte das vezes, por participantes internos à produção e que são capazes de perceber estas relações. E não estou a dizer que tenha que ser o arquiteto Neves a escrever, porque ele já escreveu muitas coisas destas, mas é um fornecedor de dados que outros que investigam vão poder ajudar a formar estes tecidos, num plano muito genérico e muito teórico. Mas eu gostava de acrescentar aqui, a essa escala, porque depois a história da arte, quando compramos o livro, torna-se o tal erro como o dos jornais, o inquérito acabou. Lemos a história e aquilo está dado por terminado, qualquer coisa que nunca tem fim, porque cada investigador vai descobrir uma nova história. Há dois aspectos muito curiosos no caso da Escola do Porto. Estão aqui duas pessoas que estiveram na Escola do Porto, e a Escola do Porto não é passível de ser tirada do contexto do país que era o nosso país nos séculos XIX e XX. Já era complicado nessa altura, parece que já é complicado há muito mais tempo, mas já era complicado nessa altura. E o facto de ser, nós temos a escola a nossa arquitetura de hoje, ter pouco mais de 100 anos de tradição de escola, no sentido formal do termo, e, portanto, ter ido buscar-se a si própria ao ancorar-se, no caso, já aqui foi dito, às Beaux-Arts parisienses, para poder fazer um percurso mais formal enquanto escola. Nós temos a escola de desenho, a aula de desenho, que deu origem à academia e depois à escola de Belas Artes, e depois à Escola Superior de Belas Artes, e depois agora à Faculdade de Arquitetura. Temos isto tudo comprimido. Se verificarem, ano passado
comemoraram-se os 100 anos da Universidade do Porto. Temos tudo comprimido num espaço de tempo curtíssimo. Ou seja, não estamos, por exemplo, nós franceses ou os europeus, a discutir, desde a Revolução Francesa, as instituições que a Europa criou nos novos regimes ditos democráticos, o que é que se inventou para a formação das pessoas. É qualquer coisa de muito recente na nossa história, na história das nossas instituições académicas e da formação dos profissionais. E o que acontece, por exemplo, comigo, ainda era notório na escola, quando entrei para a escola, é assistíamos na altura a pessoas que iam fazer as suas cotas, por exemplo, e que tinham trabalhado, e estavam a trabalhar, ainda muitos que ainda continuam a trabalhar, cujo sistema da profissão não tinha nada a ver com o dos alunos que já estavam ainda na escola a aprender os primeiros passos da arquitetura. Assistir a uma cola que as pessoas iam fazer muitas vezes nos anos 60, final dos anos 60, ou até no princípio dos anos 70, de arquitetos que tinham andado a estudar, mas a praticar como arquitetos, alguns há 20 ou 30 anos, e iam fazer a cola muito depois, era ver pessoas que nós hoje, e mesmo na altura nós enquanto alunos, víamos quase como uma espécie de... Estou na presença de dois arquitetos que reconhecem o que eu vou dizer, como uma espécie de empreiteiros encartados. Eram arquitetos que tratavam-se a si próprios como construtores e que punham de lado a hipótese. Havia um debate que ainda hoje continua, participei há bem pouco tempo num debate internacional fora sobre isso, a distância que havia entre os teóricos e os práticos. As pessoas que estavam na academia, hoje muito mais, eram os teóricos, aqueles indivíduos que não sabiam construir, não sabiam fazer nada, eram os teóricos. E o que acontece com isso? E depois há os práticos, que são os que sabem de arquitetura. De facto, a arquitetura, e é uma coisa que fica para o debate, se calhar, temos que saber se vamos falar de arquitetura ou se vamos falar de construtores. Porque há muito mais projetos do que obras construídas. Portanto, temos aqui um pequeno problema a resolver. Os arquitetos e os construtores podem coincidir, mas não se excluem uns aos outros, mas um não justifica o outro. Basta ver grandes obras de arquitetura, por exemplo, do Ledoux, dos Boulez, não sei o quê, que são reconhecidos como produtores de trabalhos de arquitetura e cujas obras nunca foram construídas. E essa é uma parte do debate. E se juntarmos isso à Escola do Porto, que é recente, e ao meio, como dizia há bocado, com uma escala reduzidíssima, o que vemos é que, quando a minha geração chegou à escola, os professores e as pessoas do inquérito eram quase as mesmas. Portanto, eu lembro-me como as pessoas e os arquitetos fora da escola olhavam para os nossos professores e como os nossos professores olhavam para os arquitetos fora da escola. As pessoas que não estavam na escola e os que estavam na escola, estou a falar em termos de quadros da escola, Fernando Távora, Viana de Lima, etc., mas muitos deles nunca chegaram à escola. Se quisermos estabelecer uma fronteira, pegarmos nas fotografias, não sei se as fotografias que estão lá em cima têm essa fotografia, que são fotografias que abrangem, numa sala, 20 pessoas que eram os arquitetos que discutiam teoricamente as questões da arquitetura. Não iam discutir na obra como é que se fazia. Isso também faziam isso. Mas discutir se ia ou não ao oceano era uma coisa completamente diferente. Portanto, as pessoas que fizeram o sindicato, que discutiram os problemas, que fizeram o inquérito, são as que se sobrepõem aos arquitetos práticos e que se sobrepõem também eram teóricos, também eram pessoas interessadas no trabalho de arquitetura. E aí aparecerem muito mais, independentemente da qualidade como arquitetos, muito mais aqueles que estavam ligados à escola e ao debate e às questões políticas do que propriamente aqueles que eram que tinham só escritórios para produzir. Eu lembro que, quando entrei para a Escola Superior de Belas Artes, em 1968, do primeiro ao sexto ano, havia 150 alunos, das quais, para aí, 80 estariam por lá regularmente todos os anos, são 6 anos do curso, ou eram 6 anos, não sei, estavam por lá 80, porque os outros estavam na tropa, iam fazer umas disciplinas, haveriam de chegar um dia para concluir o curso, e, portanto,
toda a gente conhecia toda a gente. E, portanto, essa micro-história de porque é que ele ia ao ateliê, não havia outro ateliê para ir. As pessoas saíam da escola, iam à rua Alexandre Herculano, onde estava o escritório estamos a falar em ir daqui ali à Câmara, iam ao escritório do Rica, iam ao escritório do Tábua, iam à União Aliados, e os arquitetos tinham estas sucursais, porque a Escola do Porto sempre funcionou assim, ainda hoje, em parte, a Escola do Porto, e não só, Coimbra parece que funciona um pouco, as pessoas que trabalhavam na faculdade tinham como satélites os seus próprios escritórios, aquilo era impensável. Nós, quando chegávamos ao primeiro ano, era saber qual, nós éramos 56, dos quais acabámos 9 o curso, e desses 56, no segundo ano, estávamos a ser distribuídos pelos ateliês dos professores, porque tiveram a infelicidade de não calhar em nenhum ateliê, ficaram fora. Nesse aspecto, já agora deixa-me falar mais chega, só um instante. Sim, é muito rápido. Eu, nesse aspecto, queria chamar a atenção para se calhar, este aspecto que foi referido, e curiosamente, eu nunca disse isto, curiosamente nós entramos e saímos exatamente no mesmo ano, só que eu em Lisboa e tu no Porto, mas fizemos o percurso exatamente na mesma altura. Nós em Lisboa éramos muito mais, éramos para 200 e pouco, depois 300 talvez, e saímos também mais, mas quer dizer, era um número significante para aquilo que são os números atuais. Agora eu só queria dizer o seguinte, aquilo que era essa relação com a escola e com os professores da Escola do Porto, não existia com os professores da Escola de Lisboa. Já o único professor da Escola de Lisboa que participou do inquérito, o único que era professor da Escola de Lisboa e que participou do inquérito foi o Frederico Jorge. Mais ninguém. Todos os outros não eram professores da escola. Portanto, o afastamento entre a Escola de Lisboa e quer o inquérito, quer quaisquer outras atividades que houvesse relacionadas com qualquer coisa era completamente diferente, porque aquilo que nós há bocadinho falávamos do ambiente de visita, de conhecimento, de quase familiar, que se vivia e que se vive ainda hoje em muitos aspectos, e ficam outra dimensão, obviamente, mas que se vive ainda hoje em dia no Porto, não tem nada a ver com os de Lisboa, em que essa dispersão era muitíssimo maior. Eu há bocadinho já disse, praticamente havia 2 núcleos em torno dos quais as pessoas se poderiam reunir. Temos só, se calhar, arranjar mais um ou outro subgrupo, mas quer dizer, eram fundamentalmente estes dois. E depois a relação dos professores da escola com a prática profissional e com qualquer atividade exterior não existia. Era uma coisa completamente ausente. Não, todo aquilo que era a relação de trabalhar, de ateliê, não sei o quê, quase todos nós trabalhávamos com isso, não tinham a ver com os professores da escola, ou pontualmente teriam, mas em que a relação entre a escola e o trabalho exterior em Lisboa era completamente outro mundo. Só esta pequena. Esta questão dos testemunhos que nós estamos aqui a dar, acho que ajuda a perceber. É só um aspecto para ver aqui a diferença de vivência, a entrada neste mundo da arquitetura, com toda a paixão que qualquer profissional deve ter. Porque aqui o Menezes, António Menezes, já tinha conhecido arquitetos antes de ir para a arquitetura. Já sabia mais ou menos em que mundo é que ele ia entrar. O meu caso não tem nada de comum com isso. Eu vivia em Elvas toda a minha infância, toda a minha juventude. Nunca falei com o arquiteto, nem sabiam que exemplar que seria esse, né? E o meu horizonte no Alentejo era a agronomia. Eu matriculei em agronomia e fiz a admissão às Belas Artes no Porto. Naquele momento, ou era aluno de agronomia, ou era aluno das Belas Artes do Porto. Fui para a arquitetura e ainda não me arrependi. Mas quero dizer que todo esse impacto depois de meio dos anos de arquitetura do nosso curso era compridíssimo, era um curso de 6 anos, depois mais 2 anos de estágio, depois uma tese final, quer dizer, o curso tudo somado eram 7 ou 8 anos, era estrada-se, né? Depois tive a sorte de fazer parte do inquérito e aí, de golpe, entrei em contacto com os grandes nomes da arquitetura portuguesa, de repente, o mestre Frederico Jorge, o Pedro Moral, o Tábua, o Luís da Figueiredo, o Vitório Pereira,
Quer dizer, e não era só o inquérito propriamente dito, e que o António Neves deve saber disso, depois as conversas que, em volta do inquérito, havia sessões periódicas, encontros em Lisboa, onde se discutiam vários assuntos. Então, as conversas desses arquitetos, dessa envergadura, obviamente que para mim um impacto grande. Depois tive a sorte, acabou o inquérito foi feito nos anos 57, 56, depois já fui publicado em 61. Nesse ano eu tive fora com uma bolsa em Milão de tirar curso de urbanismo. Voltei para Lisboa, o livro é editado e o professor Frederico Jorge depois chamou-me para o ateliê dele. Foi uma progressão de tal maneira rápida, não é? E pessoalmente, se eu soube aproveitar alguma coisa e alguma coisa dentro da minha curiosidade terei aprendido, mas foi uma coisa que todos esses nomes da arquitetura foram conhecidos através depois das sessões de entrar nesse mundo da arquitetura. O mundo esse que era muito diferente de hoje. Hoje, qualquer português sabe quem é o Cisa Vieira, sabe quem é o Souto Gonçalves, e antigamente falava-se no Raulino, vagamente, no Queijo do Amaral, mas simplesmente não era matéria que havia com frequência dos jornais. E hoje sabemos que o Souto Moura teve um prémio, o Cisa Vieira teve outro prémio, e isso é muito a favor, digamos, da divulgação do que é a atividade do arquiteto. Eu, no meu caso concreto, tive a sorte de ser primeiro arquiteto de Elvas, tive a oportunidade de fazer muitas moradias que talvez seja a área onde a matéria do inquérito maior possa aplicar. A partir daí, há um pavilhão geral executivo, isso, quase que não há possibilidade de aplicação. Tive essa sorte e, como lhe digo, esse conhecimento depois de todos os arquitetos, porque houve um reconhecimento depois bastante bom, principalmente do Pedro Filipe Jorge, foi que contribuiu muito, creio que positivamente, e alguma coisa devo a essa geração. Não é? Muito obrigado. Eu só.